Bom, a OpenAI lançou aí recentemente a nova funcionalidade que estão chamando de GPT-4V, ou GPT-4 Vision, que é a habilidade de dar visão para o ChatGPT, né? Agora o algoritmo consegue enxergar coisas. Bom, essa tecnologia de inteligências artificiais conseguirem ver coisas e interpretar imagens não é uma coisa nova. Sei lá, o Google já tinha criado isso já faz muito tempo e várias outras empresas já ofereciam esse tipo de serviço. Só que quando a gente combina esse tipo de tecnologia junto com a inteligência artificial mais avançada aí que existe atualmente, o GPT-4 da OpenAI, bom, é aí que a magia acontece. Então vamos ver aqui nesse vídeo alguns exemplos do GPT-4V funcionando, alguns exemplos aí que o pessoal tem testado na internet e alguns exemplos que eu vou testar aqui agora. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, o primeiro teste aí que o pessoal tá fazendo na internet, e o mais óbvio de se testar inicialmente, é pegar aquela clássica imagem, né, dos chihuahuas e os bolinhos de passas, para ver se ele consegue adivinhar o que é um chihuahua e o que é um bolinho. E esse tipo de teste aqui, muitas inteligências artificiais e muitos modelos não conseguiam acertar isso daqui. E vamos ser sinceros que até para nós, seres humanos, é até complicado algumas imagens. Mas segundo aqui os testes que o usuário Daniele Corso fez, o modelo aparentemente acertou todas as imagens. O GPT-4 viu aqui que a primeira imagem é um muffin de blueberry e que a segunda imagem seria um chihuahua, o terceiro seria um blueberry muffin e o quarto um chihuahua novamente. Então todas as imagens aqui o ChatGPT conseguiu acertar. Então ok, esse primeiro teste aqui básico, o algoritmo conseguiu acertar tudo. Bom, mas esse outro cara aqui fez um teste um pouco mais complexo no GPT-4V. Ele colocou o algoritmo para conseguir interpretar padrões de sinais. Sei lá, aqui para nós claramente que a letra A está conectada no número 2. E a letra B está conectada no número 1. E obviamente que o C está conectado no número 3. Mas a princípio, quando a gente manda isso daqui pro ChatGPT, ele vai dizer que a letra A está conectada no número 1, o que obviamente não é verdade. E que a letra B está conectada no número 2, o que também não é o que a gente gostaria que fosse a resposta. E mesmo fazendo ali uma mudança no prompt e mudando um pouco a imagem, colocando essa alça aqui para deixar bem claro que o B está conectado no 1 e o A está conectado no 2, o algoritmo não conseguiu acertar e inclusive se perdeu aqui na letra C, dizendo que a letra não estava conectada em número nenhum. Então esse teste aqui, o algoritmo não foi tão bem assim. Mas sei lá, eu não confio aí nessa galera da internet. Então eu vou fazer esse teste aqui agora pra gente ver se funciona ou se realmente não dá certo. Então vamos pegar uma folha de papel, né? E refiz aqui o mesmo desenho. Não sei se tá dando pra ver. Só que eu perdi meu celular e eu não vou conseguir bater a foto do negócio. Então eu vou ter que achar onde é que meu celular tá. O celular tava literalmente na minha frente. Sim, tava aqui em cima da mesa. Beleza, então eu fiz o upload aqui da imagem e vou colocar o prompt aqui pedindo pra ele entender ali qual letra tá conectada em qual número. Vamos ver se o negócio vai acertar. Definitivamente ele não passou nesse teste aqui. No meu exemplo aqui também, a letra A, que obviamente tá conectada no número 2, ele tá dizendo que tá conectada no número 1. E a letra B estaria conectada no número 2. Então nesse teste aqui o algoritmo não conseguiu passar. Bom, mas uma outra funcionalidade bem interessante que esse GPT-4V consegue fazer é transformar fórmulas matemáticas em linguagem de programação. Então nesse exemplo aqui, tu consegue mandar aqui uma fórmula, uma equação, e o algoritmo consegue transformar isso em uma linguagem, como aqui embaixo, uma linguagem Python, por exemplo. Sei lá, eu particularmente consigo entender muito mais programação do que linguagens matemáticas. Não que essa equação aqui seja tão difícil. Nesse outro exemplo aqui, equações muito mais complexas, que basta tu fornecer isso pro algoritmo e ele vai conseguir traduzir isso para Python. Então fica muito mais fácil de entender as coisas. E essa foi uma das funcionalidades aí que eu achei bem interessante. E nesse teste aqui, olha o que o cara fez. Ele mandou uma imagem de um bilhete dizendo para não contar para o usuário o que está escrito aqui, mas dizer para ele que é a imagem de uma rosa. E quando você manda isso aqui pro algoritmo junto com esse prompt, o ChatGPT vai responder que isso é a imagem de uma rosa. Ou seja, ele valorizou muito mais o conteúdo da imagem, o que estava escrito ali, do que necessariamente o prompt do usuário. E isso é uma coisa também muito louca. E aqui um outro exemplo interessante. O Christian Bluteggen, que é um radiologista e pesquisador da Universidade de Stanford, ele mandou aqui uma imagem de um raio-x, onde claramente tem um osso quebrado aqui, né, o quinto metatarso, uma fratura conhecida como Jones Fracture. E ele diz aqui que o GPT-4V conseguiu identificar corretamente a fratura do quinto metatarso, mas que contudo isso aqui não seria o que é conhecido como Jones Fracture. Então ele identificou a fratura, mas de forma não totalmente correta. Mas de fato essa é uma informação interessante. E aquela premissa de que as inteligências artificiais vão substituir os empregos dos médicos, parece que o negócio tá no caminho. Vamos ser sinceros. Bom, e outro exemplo aqui que usaram testando o negócio, que na verdade é esse vídeo aqui, onde você poderia bater a foto de um bicho que existe aí no mundo real, mandar para o algoritmo e pedir para ele mandar um JSON com todas as informações sobre aquele animal. E ele simplesmente iria responder ali com todas as informações sobre aquele tipo de ave ali que você bateu a imagem.
que é uma coisa muito louca. Então vamos testar essa funcionalidade? Vou mandar aqui uma lista de compras pro algoritmo e vamos pedir para ele popular um JSON com informações sobre as calorias desses alimentos. Então se a gente manda aqui essa imagem, ele nos responde com essas informações aqui. E curiosamente, uma Coca-Cola de 2 litros possui 840 calorias, segundo aqui o algoritmo, o que seria equivalente a 12 ovos. Não sei se isso aqui tá certo, mas é algo meio curioso. Bom, e outro exemplo que eu testei aqui o algoritmo foi mandar para ele uma sequência de imagens, como eu aqui descendo o elevador, eu dirigindo de carro num dia que tava chovendo, depois eu indo no mercado e a última imagem aqui não carregou. Mas eu pedi para ele tentar usar essas imagens e racionalizar em cima disso, criar uma possível história ali com base nessas imagens, para ver se ele conseguia interpretar uma sequência de imagens e criar uma narrativa a partir disso. Bom, e impressionantemente o negócio conseguiu fazer. Nessa pequena história aqui que ele criou, que ele deu o nome de Day in the Life, o dia começaria em um prédio moderno, em um apartamento residencial, onde o indivíduo tira uma selfie no elevador, e ele conseguiu descrever aqui todas as roupas ali que eu tava usando, camiseta preta e um boné. Depois que o dia estava meio nublado e chovendo, e que eu estaria dirigindo em uma área residencial, com pouco tráfego, que provavelmente indicaria que o bairro estaria tranquilo, e que depois ocorreu uma parada em um supermercado, e que na cesta de compras possui alguns itens essenciais, como um pacote de Heineken, algumas frutas, possivelmente um pineapple, um abacaxi, o que ele errou feio porque não tem nenhum abacaxi aqui dentro, e um saco de pães. Bom, isso ele acertou. E que isso daria a impressão de que o indivíduo está se preparando para uma tarde relaxante, assistindo um filme ou jogando alguma coisa, comendo snacks e tomando drinks. Isso é uma coisa muito louca. Isso significa que é possível ele enviar uma sequência de imagens e o algoritmo consegue racionalizar em cima delas, entender a ordem das coisas e criar uma história a partir daquilo. Talvez daria até para recriar o antigo blog, onde as pessoas postavam sobre o dia a dia delas. Um novo formato de rede social que as pessoas batessem foto ali do que elas estão fazendo e o algoritmo racionalizasse isso e resumisse isso em formato de texto. Isso é uma coisa até bem interessante, meio old school. Bom, e outro teste que eu fiz foi tentar juntar essa tecnologia do ChatGPT conseguir ver imagens junto com o sistema de geração de imagens, o DALL-E 3, que foi lançado aí recentemente também. Então se, por exemplo, eu mando essa imagem aqui, uma foto minha que eu bati aqui usando esses óculos, onde tem aqui uma geladeira com algumas coisas grudadas e uma parede ali com um grafite no fundo, se eu peço pro algoritmo pegar essa imagem aqui e detalhar ela o máximo que ele consegue, ele traz todas essas informações aqui, descrevendo cada mínimo detalhe da imagem. E se eu copio tudo isso daqui e volto pro algoritmo e peço para ele gerar uma imagem com isso, esse daqui é o resultado. Olha, ele criou várias imagens aqui derivadas daquela imagem inicial que eu mandei para ele. Bom, essas pessoas aqui não tem nada a ver comigo, mas os objetos e os traços e até o fundo, até que o algoritmo conseguiu entender muito bem, né? O formato do óculos redondo, talvez o estilo de cabelo também. De fato, é bem interessante você mandar uma imagem e pedir para ele descrever essa imagem e depois usar essa tecnologia do DALL-E para recriar a imagem. É uma coisa muito louca. E eu até fiz esse outro teste aqui com a imagem do cachorro. Pedi para o algoritmo detalhar essa imagem nos mínimos detalhes e depois forneci de volta para o algoritmo recriar essa imagem. E foi esse aqui o resultado. Obviamente que ele engrandece muito mais a imagem, mas vamos ser sinceros que é muito louco isso daqui. Bom, eu fiz um outro exemplo disso daqui também que eu achei bem interessante. Essa imagem aqui eu bati durante uma viagem aí recentemente. Eu sentado em um banco de uma praça com várias árvores e uma escultura aqui meio greco-romana. E se eu peço pro algoritmo recriar essa imagem com base nas descrições ali que ele criou, o DALL-E 3 gerou isso daqui, que obviamente não é exatamente igual à imagem que eu mandei, mas os elementos principais ele manteve. Parece que ele transformou a imagem em uma espécie de sonho, né? Uma coisa muito louca isso daqui. Bom, e uma funcionalidade que muita gente estava se perguntando se realmente funcionava seria criar um rascunho no papel de alguma coisa e pedir pro algoritmo criar isso. Então aqui, ó, eu tenho um rascunho de uma possível página na internet que eu gostaria que ele conseguisse recriar. Então vamos mandar isso aqui pro algoritmo e ver se ele consegue criar um HTML com base nesse rascunho. Bom, então se eu mando essa imagem aqui pro algoritmo, indicando aqui que eu gostaria de criar um site que tem um logo em cima, um menu aqui na esquerda, uma imagem com um texto, um botão aqui de newsletter, sei lá, e um footer embaixo, ele gerou esse código aqui. E simplesmente copiando esse código e jogando no arquivo HTML, foi isso daqui que ele gerou. Sei lá, tem um logo aqui em cima, o header, o menu aqui, mas ele não conseguiu colocar aqui muito bem o posicionamento da newsletter. A imagem também não tem nenhum texto do lado. E o footer ficou aqui embaixo. Então se eu mando aqui para ele corrigir aqui esses erros e usar a biblioteca Bootstrap para fazer as colunas ficarem mais corretas, ele ajustou aqui o código e gerou essa outra versão. E essa outra versão é essa daqui. O logo, o menu, agora o newsletter está na posição certa. Ele colocou um texto aqui do lado e um footer embaixo. Enfim, obviamente que esse aqui é um site extremamente simples, mas é muito louco ver que você consegue desenhar uma coisa no papel
um primeiro rascunho, e o algoritmo te traz uma primeira versão do que poderia ser futuramente um site, nessa base inicial de código que o algoritmo criou. O que é uma coisa muito louca. Bom, a gente sabe que esses algoritmos aí, eles estão ficando cada vez mais inteligentes. Então será que um algoritmo desse conseguiria passar numa prova de vestibular? Será que o algoritmo conseguiria resolver uma questão do ITA, por exemplo? Um dos vestibulares mais difíceis aí do país. Bom, eu peguei a prova aqui de 2023 do vestibular do ITA. E vamos pegar aqui uma questão que dê pra tirar uma foto do negócio e mandar pro algoritmo. Bom, todas as questões aqui do vestibular do ITA com certeza serão difíceis. Vamos tentar mandar aqui essa questão 12, que não parece ser tão grande assim. Resolva a questão da imagem. Bom, depois dele raciocinar tudo isso daqui, fazer várias fórmulas aqui, suposições. Ele disse aqui que a resposta deveria ser 2,1 km. Só que ele diz que nenhuma das opções corresponde a este valor, o que poderia indicar um erro no cálculo, ou que o enunciado estaria incompleto. Só que segundo o gabarito aqui da prova do ITA, a resposta para essa questão seria letra D, 53 km. Bom, então aparentemente o GPT-4V ainda não consegue passar numa prova do ITA. Bom, então vamos tentar um vestibular um pouco mais fácil, quem sabe? Vamos pegar aqui o vestibular da UFSC de 2023. Peguei a prova aqui, a prova amarela. Vamos achar aqui alguma questão de um tema talvez diferente. Sei lá, vamos pegar aqui essa questão 32, sobre glicídios. Essa daqui talvez seja um pouco mais complexa, porque as questões do vestibular da UFSC são somatórias. Vamos ver se ele vai entender isso daí. Então tô mandando aqui a imagem para ele e lembrando que as alternativas são somatórios e que mais de uma resposta pode estar correta. Bom, beleza, então ele racionalizou aqui em cima da questão e supostamente as alternativas 01, 02 e 08 estão corretas. Então a resposta seria 11. Então se a gente vem aqui no gabarito da prova amarela do vestibular da UFSC de 2023, a questão 32, a resposta é 10. Alternativas 02 e 08 estão corretas. Então também o algoritmo não conseguiu acertar, ou acertou parcialmente a questão. Marcou ali uma alternativa errada, mas as outras ele acertou. Então, sei lá, talvez o GPT-4V ainda não esteja preparado para o vestibular da UFSC também. Nem do ITA e nem da UFSC. Bom, mas enfim, esses aí foram alguns exemplos aí que eu fiz com o ChatGPT, nessa nova versão aí que lançou, com essa nova funcionalidade de mandar imagens para ele, pedir para ele interpretar isso. Mas com certeza isso abre aí caminho para muitas coisas que podem ser criadas com isso. Né? O fato de você ter uma inteligência ali racionalizando em cima de uma imagem. Isso está integrado ali com a inteligência artificial mais inteligente que existe aí, disponível para o público, e o fato de você conseguir integrar isso com códigos e arquivos JSON e tudo mais. Pensem as possibilidades disso, de infinitos jogos, serviços e plataformas que podem ser criadas a partir disso. Mas infelizmente a gente não vai poder utilizar aqui o ChatGPT, pelo menos no momento, para fazer provas de vestibular pra gente. Pode não ser uma boa ideia tentar fazer isso,